vai assistir a entrevista do Pedrinho sobre a SAF ou tu já assistiu e eu perdi? Cara, eu vou te falar que eu assisti essa entrevista no que ela tava saindo ao vivo no Atenção Vascaínos. Quase 1 hora de entrevista, né? E não vou reagir aqui. Mas, mano, hoje eu tenho um grupo de amigos. A gente fala de Vasco, assim, e algumas pessoas são bem inteiradas dos bastidores do clube, né? Algumas pessoas, aliás, que estão no grupo cobrem o Vasco. E, mano, são pessoas da minha confiança, tá ligado? E o que eles dizem é que o Vasco é o clube mais sujo do planeta Terra em relação ao sua parte interna. Tipo assim, pelo que eu entendi da explicação deles, o Vasco tava no último porcento que faltava para ser confirmado o anúncio da venda da SAF pro La Máquia, tá ligado? E tipo assim, era questão de anunciar. Já tava tudo certo, tudo assinado, toda a documentação, todos os acordos, os trâmites burocráticos, já tinha tudo sido feito. E aí, internamente, algumas pessoas que até ontem estavam juntas com o Pedrinho, trabalhando juntas com o Pedrinho, eram de confiança do Pedrinho, já vinham começando a remar contra há alguns dias, meio que naquela parada de orgulho de tipo assim, porra, mas aí eu não tô fazendo parte. Porra, mas aí eu não tô... Tá entendendo? Sabe a famosa briga por trono, por poder, que se arrasta no Vasco em vários clubes do Brasil há muito tempão? Enfim. E aí parece que de um tempo pra cá essa rapaziada começou a tentar barrar de todas as formas. E quando viram que tava no limite do limite pra SAF ser anunciada, eles deram a última cartada, né? E essa última cartada culminou nessa decisão judicial que afasta o Pedrinho do poder ali da SAF e que acaba limitando as ações que o Vasco estava próximo de ter. O Pedrinho, de cara, já saiu exonerando, acho que exonerou 4 ou 5 pessoas. E hoje, na entrevista, ele realmente confirmou isso com os amigos meus que estavam me falando no off. E ele ainda disse o seguinte, essas pessoas que querem atrapalhar o clube, eu não preciso citar nomes, mas por um simples motivo. Alguns vocês já sabem, né? Aliás, eu exonerei, ou seja, ele tá dizendo que quem ele exonerou eram pessoas que estavam atrapalhando o clube propositalmente. E outras que o Pedrinho fala na entrevista. E aí, mano, que eu falo pra vocês que o Vasco é uma série de Netflix, só que daquelas bem macabras. O Pedrinho não quis falar alguns nomes porque ele disse que tem medo. Ele falou com esse termo. Ele falou, olha, mesmo eu sendo presidente do Vasco, mesmo eu sendo uma pessoa famosa, as pessoas me conhecem, fui comentarista da Globo, fui jogador de futebol de sucesso. Eu tenho medo de falar o nome dessas pessoas, tá ligado? Então você imagina o nível de poder que essas pessoas têm e o tamanho do buraco que a situação do Vasco chegou por conta dessa guerra política interna suja, nojenta, que atrapalha o Vasco há 26 anos. Eu até fiz um vídeo mais cedo e fui aconselhado por alguns desses amigos a não postar. Eu mandei o vídeo para esses amigos. Eles falaram, não posta. Porque eu tinha convocado no meu vídeo, eu ia postar no meu Instagram e no meu TikTok. Pô, o TikTok tem alguns milhões de seguidores, no Instagram tem, pô, 500 mil. Eu ia convocar uma boa parte de torcedores do Vasco que me acompanha. Claro que eu sou só um torcedor do Vasco, né? Quem sou eu pra falar pela torcida do Vasco? Mas tem um público considerável de vascaínos que me acompanha. Eu ia convocar os torcedores a estar do lado do Pedrinho nessa situação. Foda-se. Tá maluco, mano. Eu já falei, tenho várias divergências com o Pedrinho. Vocês já me viram criticar o Pedrinho uma porrada de vezes aqui, principalmente em relação à falta de botar a cara. E hoje mesmo ele deu entrevista falando que ele tem que botar mais a cara, que talvez esse seja um erro dele. Eu sempre falei essa porra aqui na live. Em relação a algumas contratações, enfim, outras coisas que eu sempre critiquei, sempre falei aqui. Mas eu me preocupo muito mais com pessoas que querem atrapalhar o Vasco de propósito do que com o Pedrinho, que eu sei que é bem intencionado e tá lá tentando ajudar o clube. Então, no que a gente puder ajudar, Pedrinho, eu até uso esse termo no vídeo lá. Dê a ordem, Pedrinho. O torcedor do Vasco fez crowdfunding para construir o CT, arrecadou fundos para a construção do ginásio, construiu o seu próprio estádio, fez a porra do marketing gigantesco para aquela campanha de sócio-torcedor. A gente só quer saber o que a gente pode fazer para te ajudar. O torcedor do Vasco quer que a SAF seja vendida. O torcedor do Vasco concorda e quer que essa situação evolua e seja concretizada. O que o torcedor pode fazer para te ajudar? Ah, Renato, você acabou de falar que você não fala pela torcida do Vasco? Sim, porque eu sou apenas um. Mas eu tenho um termômetro de saber o que o torcedor do Vasco quer em grande maioria. E a maioria esmagadora dos torcedores do Vasco quer que a SAF seja vendida. E a gente precisa saber o que a gente pode fazer para ajudar nesse momento. É só dar ordem, mano. Só dar ordem. A torcida já se juntou a uma porrada de situação. Ah, Renato, mas pô, você não acha que é complicado para você, como influenciador, se posicionar do lado do presidente do Vasco, sabendo que a guerra política é suja e sei lá o quê?
Com certeza, seria muito melhor eu ficar quieto em cima do muro. Mas eu sou muito mais vascaíno do que criador de conteúdo. Então eu estou falando aqui que eu estou do lado do Pedrinho. E, mano, se quiser clipar, postar essa porra, pode postar em todos os lugares que forem necessários. E que eu acredito que a grande maioria da torcida do Vasco está concordando com o Pedrinho também e quer que a SAF seja concretizada. A gente quer ver o Vasco sendo gerido por uma nova SAF e a gente acredita, mano, que é a luz no fim do túnel, tá ligado? O torcedor do Vasco tá cansado, mano. O torcedor do Vasco tá cansado. São 26 anos na merda aí, cara. Porra, o que eu já fiz de loucura, mano, pra apoiar o Vasco em situações que o Vasco jamais deveria estar, é um negócio que desgasta todo mundo, tá ligado? Então, porra, eu sempre falei, eu não tenho pressa pra venda da SAF. Sempre falei essa porra desde o início. Eu falava, a 777 deixou um trauma muito grande e que eu prefiro que o Vasco tenha calma e escolha com razão e coerência a quem vai confiar esse poder. E o Vasco demorou. Só que agora o Vasco conseguiu. E agora que o Vasco conseguiu, estão tentando brecar. E aí isso eu não aceito, tá ligado? Isso eu não aceito. Ai que o BAP, ai que a CBF, a Globo, não tem nada a ver com isso. O torcedor do Vasco gosta de apontar pra muita coisa, só que o problema do Vasco tá dentro do Vasco. E agora já ficou escancarada essa situação. Quem assistiu ao coletivo do Pedrinho hoje conseguiu ter essa noção. O problema do Vasco está dentro do Vasco. E a torcida do Vasco precisa... Eu posso falar aqui? É um rival, é um time que a torcida do Vasco não gosta, assim como os torcedores do Corinthians têm essa rivalidade com o Vasco, mas o Corinthians é um exemplo que precisa ser seguido pela torcida do Vasco em relação à cobrança com diretor e com pessoa safada que trabalha no clube. É um exemplo. O Corinthians, quando vê diretor, dirigente, o caralho a quatro sacaneando o clube, vagabundo acaba com a vida dos caras de modo a eles não poderem fazer porra nenhuma que prejudique o Corinthians. O Corinthians é a prioridade deles em primeiro, em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. O Corinthians é a prioridade deles em tudo. O Vasco precisa ser essa porra. Na hora de apoiar, torcida é pica. Na hora de lotar estádio, torcida é pica. Na hora de comprar barulho, a torcida é pica. A torcida do Vasco precisa ser firme na hora de cobrar. Tá ligado? Então eu falo aqui, as minhas redes todas estão à disposição, pode clipar tudo que eu tô falando. Eu estou do lado do Pedrinho e eu compro o barulho da diretoria da forma que precisar ser comprada e acho que é muito importante que os outros influenciadores que falam de Vasco, porque na hora do engajamento é muito legal falar de Vasco. Eu acho que os outros influenciadores também têm um papel muito importante. Tem que botar a cara e tem que falar. Porque o influenciador que fala de clube, ele tem que ter uma responsabilidade, porque ele ganha engajamento em cima do clube. E quando ele ganha engajamento em cima do clube, ele tem que se posicionar quando é um bagulho mais sério. Ele tem que botar a cara, pô. Ele não pode ficar em cima do muro. Então, porra, acho que tá faltando um pouco também disso. A gente tá vendo as mídias mais de informação noticiando e tal, beleza. Mas torcedor mesmo, torcedor que cobre, tem vários. Caralho. Vi um vídeo do Bruno Mazeu lá, muito bom. Mas, pô, é pouco ainda, né? Enfim. Deixa eu ver o tweet do Pedrosa, que vocês estão pedindo pra ver aí há um tempo já. E eu não vi até agora. Lucas Pedrosa, rapaziada, no Twitter. Pedrosa todo mundo conhece, né? Hoje trabalha na Cazé TV e tal. Enfim. Exclusivo. Fizeram o homem pausar o trabalho na Copa do Mundo pra cobrir o Vasco da Gama. Que beleza, hein? Eles querem o poder. Mas eu e meu filho vamos reerguer o Vasco, diz José Lamáquia após afastamento de Pedrinho. O presidente Pedrinho do Vasco da Gama foi afastado do comando da SAF do Vasco após uma decisão judicial na noite da última terça-feira, 23, proferida pela juíza Caroline Fonseca, que atendeu um pedido da 777 Carioca. Pra quem não tá ligado, é mais ou menos o capeta na terra, alegando falhas graves na governança corporativa. O Vasco estava em processo final de venda para o grupo do investidor Marcos Faria Lamáquia, que teria seu pai, José Lamáquia, dono da Crefisa, como avalista do negócio. Diante do problema interno do Vasco, o canal do Pedrosa entrou em contato exclusivo com José Lamáquia para entender como as recentes notícias impactam no negócio. Assim como o presidente Pedrinho, em carta aberta aos torcedores divulgada nessa manhã, José Lamáquia acusou a política do Vasco como responsável pelo imbróglio judicial. Confira a entrevista na íntegra. Como avalista do seu filho, quanto você colocou à disposição? Todo o meu patrimônio, porque é meu filho, é meu herdeiro, tá? Beleza. O quanto o afastamento do Pedrinho prejudica as negociações? Prejudica bastante. O problema é que é uma briga política que, inclusive, de uma maneira irresponsável, eles vão falir o Vasco. O Vasco está falido e eles estão atrapalhando. Quem quer pôr dinheiro lá somos nós. As pessoas envolvidas vão levar o Vasco à falência. Isso aqui é um termo correto a ser utilizado, por mais pesado que seja. O Vasco é um clube em recuperação judicial que hoje está com todos os salários em dia e está honrando seus compromissos em relação ao pagamento dos seus devedores. Só que a recuperação judicial já é medida de um clube que está para falir, tá ligado? É você assumir que você quebrou e que você não tem como pagar, mas que você está sendo responsabilizado por coisas de outras gestões e que você quer minimamente
consertar os erros e arrumar a casa. Essa é a recuperação judicial. Mas a recuperação judicial não é, uma beleza que chegam lá e o clube resolveu. Não. O Vasco precisa pagar, tá ligado? A recuperação judicial com todas as parcelas em dia, porque o Vasco, para entrar em recuperação judicial, já se coloca na posição de um clube falido, tá entendendo? Quem são essas pessoas? Gente da política, porque eles querem poder. Felipe Carregal, vice-presidente jurídico exonerado, que era aliado do Pedrinho e depois abandonou para se reunir com Paulo Salomão, ex-vice-presidente geral do Vasco. Meu filho está pronto para colocar dinheiro lá. O Vasco não tem dinheiro para pagar a folha salarial. Na verdade, o que eles querem é que a gente ponha 2,5 bilhões e eles querem mandar. Mas você e seu filho, Marcos Faria Lamáquia, tiveram contato com algum deles? Tivemos contato com todos. O Felipe Carregal esteve várias vezes em São Paulo conosco. Sabe de todo o nosso pensamento. E eles brigaram com o Pedrinho nesse meio tempo e agora estão prejudicando o Vasco. A pergunta que eu faço para eles é, eles vão botar esse dinheiro? Eu quero saber. E querem mandar. Esse pessoal é que derrubou o Vasco. Esse pessoal que deixou o Vasco nesse estado. Por que eles não impediram a venda para os picaretas da 777? É verdade. A 777 faliu todos os clubes que ela geriu ao redor do mundo. E por isso eu falo, pode passar o tempo que for e podem ter as consequências que tiverem. O Pedrinho estava certo quando permitiu que aquela ação judicial fosse movida e que a 777 saísse do poder. Era questão de tempo para a bomba estourar. Ele pediu as garantias bancárias, a 777 falou que não precisava mandar, só que ele só estava pedindo porque ele viu que todos os clubes que a 777 geria ao redor do mundo estavam falindo. E isso ia acontecer, eles iam inviabilizar o Vasco. A verdade é essa, tá ligado? E qual é o plano de vocês comprando o Vasco? O que será feito de diferente? Vamos botar dinheiro pro Vasco disputar todos os campeonatos do Brasil. Todos. Vamos botar dinheiro e reerguer. Meu filho vai comprar, eu vou defender ele até o fim, porque qualquer pai defenderia seu filho. E sabemos como fazer. Como a notícia chegou ao Marcos, o que era previsto? Ele, Marcos Faria, né, o filho do Lamáquia, estava muito empolgado. Como eles têm coragem de estragar um projeto belíssimo que o Marcos vai fazer? O centro de treinamento que o Vasco vai fazer é o mais moderno da América do Sul. Nós vamos realizar. O arquiteto que fez o CT do Red Bull Bragantino já estava contratado. Nós vimos o projeto. O que eu fico abismado é como as pessoas usam o judiciário para prejudicar um clube de 20 milhões de pessoas. Eu fiquei chocado. Recebi a informação de que já havia uma festa prevista em caso de aprovação da venda. Procede? Já iríamos anunciar em julho. A festa na Lagoa estava sendo organizada. Continua. E a Leila Pereira tem alguma interferência? Porque isso aqui é uma questão que de fato pesa, né? Ela é a presidente em vigor do Palmeiras, em exercício. Então, isso aqui é um fato que pesa. Leila tá totalmente fora de qualquer assunto de Vasco. Quem tá fazendo isso é meu filho e eu. Estou abrindo meu coração. Já estávamos prontos. Iríamos colocar 500 milhões de reais, assumir o fluxo de caixa estimado em mais de 1 bilhão, resolver com os credores, CT, tudo. Vocês desistiram? E esse aqui foi minha maior preocupação, tá ligado? Hoje, nesse grupo de amigos que eu falei que trabalham com o Vasco e tal, em bastidores, eu fiz essa pergunta. Mano, ele vai desanimar dessa porra? Porque se ele largar, aí fudeu, né, mano? Porque é o cara que a gente tá depositando essa confiança. E até porque, tem um nome sério, não atrelado a nenhuma picaretagem igual a 777. Então, se ele desistir, pra mim fudeu, mano. Porque eu não acredito que apareça outro comprador com as intenções que eles têm e com a seriedade que eles apresentaram no mundo corporativo nos últimos anos. E essas pessoas me falaram, mano, não sei. Tá ligado? Não sei até onde eles podem continuar, porque isso realmente é uma parada que, mano, deixa o cara, tipo assim, já sou bilionário, tá ligado? Pra que eu vou querer essa dor de cabeça? Olha a porra que é a política desse clube. Só que aí teve essa resposta aqui excelente. Né? Não vamos desistir. Temos um compromisso com o Pedrinho, que trabalha pro Vasco, gosta do Vasco e é honesto. Estou com 83 anos. Nunca prejudiquei ninguém na minha vida. Vasculha a minha vida. Por isso eu fico estarrecido com o que fizeram. Eu não desisto. Eu e meu filho vamos salvar o Vasco. Estamos prontos para fazer um time de primeira lá. Agora eles que arrumem a folha de pagamento, quem vai pagar? O Vasco não tem um centavo para colocar. E a questão das ações da ACAP, vocês estão prontos para comprar? Nós conhecemos eles. Ele, o filho dele, né? Compra se for preciso. Muito se fala dentro da política do Vasco que Alain Belanciano, aliado de Pedrinho, estaria envolvido em operações obscuras de atletas. Vocês tiveram contato com ele? Ele pediu cargo ou algo do tipo? Já tivemos, mas nunca pediu cargo, jamais. Pelo contrário, estava sempre procurando para ajudar. Se alguém falou isso, está mentindo. Agora, o Carregal pediu não só para ele, mas também para Bianca, diretora jurídica da Vasco SAF. Outro que ligou, hoje querendo mudar o contrato, foi o tal do Silvio Roberto, vice-presidente de finanças exonerado pelo presidente Pedrinho. Não vamos mudar contrato nenhum. A torcida precisa saber quem vai falir o Vasco. O Cristiano Campos chegou a ser afastado junto com o Pedrinho. Ele já pediu algo para vocês?
Os dois sempre, Cristiano e Pedrinho, estiveram em contato e nunca pediram nada. Pelo contrário, sempre pensando no Vasco. Como anda a relação de vocês com o Pedrinho? A decisão na justiça impacta a confiança? Confiança total no Pedrinho. Nos procurou para comprar o Vasco. A torcida precisa pressionar para colocar dinheiro. Cadê eles? São irresponsáveis. Usar o judiciário para prejudicar o Vasco é um absurdo. Eles vão negar, mas não tem coragem de colocar a cara, de se expor. Já que eu entrei nessa briga, eu não saio nem morto. 200% fechada com o Pedrinho. Posicionamento de Paulo Salomão e Felipe Carregal. A reportagem do Pedrosa prontamente procurou o Paulo Salomão em contato com ele e declarou: saí do Vasco há 5 meses. Sou desembargador do TRE, Tribunal de Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro. Estou em Miami, inclusive. Vou ver o jogo da seleção brasileira. Não tenho nada a ver com isso. O mesmo foi feito com o Felipe Carregal, que respondeu: nego completamente, nunca pedi cargo ao seu José, nem para mim e nem para ninguém. Nem nas interações que tive, sempre afirmei que, se ele comprasse, deveria tomar as decisões que bem entendesse e que minha posição sobre a venda nunca teria a ver com isso. Beleza, tá aí. Mano, Lamáquia colocou o pau na mesa em relação à conduta dele e do seu filho nessa compra de SAF do Vasco. E vamos ver, né? Vamos ver aí como é que vão ser as atualizações. De acordo com o Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos, é uma decisão que deve cair nos próximos 5 dias, né? Vamos ver.